A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 37, que diz: Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi cortado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Estamos diante de mais um estudo, a qual nós estamos iniciando o estudo do capítulo de número 22 do Evangelho de Lucas, o qual nós vamos estar falando durante esses 3 episódios sobre 2 lugares, um destino. Há lugares que marcam nossa vida para sempre. É o caso do lugar onde nascemos, da casa em que passamos a infância, da escola em que estudamos, do local em que conhecemos o amor da nossa vida, ou da igreja em que nos casamos. Há lugares inesquecíveis, que conhecemos durante uma viagem de férias, com a família ou sozinho. É por isso que o homem constrói monumentos e coloca estátuas, em lugares nos quais se passam fatos históricos significativos. Há 2 lugares que marcaram o ministério de Jesus aqui na terra: o cenáculo e o Getsêmani. Eles registram a última hora de Jesus com seus discípulos e sua luta espiritual antes de enfrentar seu único destino ministerial, a cruz. Então nós vamos estudar sobre este capítulo com mais detalhes. Ele está dividido em 3 partes, começando a primeira parte, Jesus no cenáculo, a segunda parte, Jesus no Getsêmani, e a terceira parte, indo para a cruz. Então nós vamos estudar esses 71 versículos do capítulo 22 de Lucas. Primeiro, Jesus no cenáculo. Jesus e seus discípulos eram judeus. Eles guardavam fielmente o calendário de festas religiosas judaicas. O contexto era a festa da Páscoa, que era celebrado junto com a festa dos pães asmos. A Páscoa era a primeira das 3 principais festas celebradas pelos judeus. As outras eram a festa da colheita, ou Pentecoste, e a festa dos tabernáculos, ou cabanas. A preparação para a Páscoa era feita com a imolação de um cordeiro, nas últimas horas do dia 14 de Nissan. Depois, cada família celebrava após o pôr do sol, ou seja, no dia 15 de Nissan. Como era uma festa de peregrinação, aqueles judeus que estavam em outras localidades do mundo vinham até Jerusalém. A quantidade de pessoas na cidade aumentava consideravelmente, o que despertava a atenção dos romanos, que temiam revolta ou rebeliões. Como judeus piedoso, que era Jesus, ele queria comemorá-la com seus discípulos. Tal qual o cordeiro sacrificado nesta festa, Jesus também deveria morrer por ocasião da Páscoa, para que as Escrituras se cumprissem. Judas negociou com os principais sacerdotes e capitães a delação de Jesus. Vamos identificar 3 motivos para a traição de Jesus, por Judas ter traído Jesus. O primeiro motivo, ele é diabólico. No versículo 3, quando diz: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Judas foi possuído por Satanás. O segundo motivo é financeiro. Diz no versículo 5: Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Então Judas entrou, Judas entregou Jesus por dinheiro, isto é, por 30 moedas de prata, o equivalente ao salário por um mês de trabalho. E o terceiro motivo é a própria soberania ou eleição divina.
No versículo de João, capítulo 6, versículo 70, ele diz: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Então, Jesus se refere a Judas, que também foi escolhido por ele. Então, a comemoração, ao sentar à mesa ali, nós vamos ver essa traição, e esses motivos são os motivos, por motivos diabólico, financeiro, e ali porque o próprio Senhor, pela sua soberania, ele já sabia, e isso já estava realmente para acontecer. A comemoração da Páscoa entre Jesus e seus discípulos podem ser dividida em duas partes. A primeira, é a preparação. Então, a festa dos pães asmos, ou sem fermentos, aconteceram por ocasião da Páscoa. Nesse período, tudo que continha fermento deveria ser retirado das casas. Dessa forma, o povo comia os pães como lembrança de sua saída súbita do Egito. Também fazia parte da cerimônia em família as ervas amargas e um cordeiro assado. Pedro e João foram enviados por Jesus para preparar a celebração da Páscoa. Versículo 10 ao versículo 13 do capítulo 21 diz: então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entra e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Então era necessário comprar os ingredientes: pão sem fermento, ervas amargas e vinho. O local foi encontrado e, ao que parece, o dono da casa já estava esperando. Naquele período, por conta da multidão que se encontrava na cidade e nas imediações, a disponibilidade de acomodação era muito escassa. É provável que o discípulo tenha reservado com bastante antecedência em nome do mestre. Então, o mestre, ele mandou perguntar-te: onde é o aposento ao qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa era uma celebração privada antes que o cordeiro fosse sacrificado na quinta-feira, dia 14 de Nissan. A segunda parte da comemoração, era a celebração da Páscoa. Então, Jesus ele celebra a Páscoa com seus apóstolos, pois eles eram a sua família. Versículo 14 ele diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. A Páscoa era uma festa que deveria ser comemorada pelas famílias com o propósito de relembrar o momento em que o povo de Israel saiu do Egito. A família de Jesus é composta pelos irmãos que obedecem ao Pai. Esse é um dos presentes do Evangelho, pois quando entramos no reino de Deus, nos tornamos parte de uma família na qual Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus ele declara, versículo 15 e 16, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerá até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos observar nesses versículos 3 detalhes. Primeiro, o sentimento de Jesus: tenho desejado ansiosamente. Ele está angustiado e interiormente esmagado, como uva no lagar. Aquela ceia se tornaria o sinal que fora anunciado pelos profetas. Ali o Senhor também traria grande ensinamento, como a humildade, o novo mandamento e a vinda do Consolador, além da própria instituição da ceia do Senhor.
O segundo é que a consciência de Jesus, que ele diz, antes do meu Pai, antes do meu sofrimento. Jesus sabia que para aquela hora ele foi enviado pelo Pai. Ele deveria seguir em frente e se entregar pela morte a fim de salvar os pecadores. Seu destino é a cruz, mas ela não seria o fim. Sua morte geraria a vida e a salvação de suas ovelhas para sempre. O terceiro, que é a promessa de Jesus, quando ele diz, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então aquela ceia era o marco de uma nova era que viria, ao qual os profetas anunciaram, e Jesus proclamou em seu ministério terreno. Enquanto as famílias israelitas comiam o cordeiro assado, conforme o preceito de Êxodo capítulo 12, versículo 6, os discípulos estavam comendo a ceia com o próprio cordeiro. A Páscoa estaria cumprida pelo sacrifício de Jesus, abrindo as portas do reino para que seu povo se assentasse à mesa com ele. Mas é somente no céu que a comunhão de Jesus com seus discípulos será perfeita e definitiva. A Páscoa era o sacramento da igreja no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ela celebrava a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Jesus vincula a Páscoa à ceia do Senhor, pois ambos apontam para o seu sacrifício na cruz. A Igreja da Nova Aliança não comemora a Páscoa da mesma forma que os judeus, mas celebra a ceia do Senhor. É nesse contexto de festa que Jesus toma dois elementos da Páscoa e institui o sacramento da ceia do Senhor. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse-lhes. Ele deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. A ceia do Senhor, ela apresenta três características básicas. A primeira, é uma cerimônia de gratidão. A palavra tendo dado graças, eucaristio, significa gratidão. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos dando graças pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Não se trata de um ofício fúnebre, mas de uma festa espiritual, pois fomos redimidos do cativeiro das trevas e trazido ao reino da luz. Uma outra característica da ceia do Senhor é que é um memorial. Jesus ele disse, fazei isto em memória de mim. A ceia sempre olhará para trás, isto é, para o evento da cruz, para o sacrifício substitutivo de Cristo. Desse momento em diante, a ceia deve ser observada como uma prática de adoração. Os primeiros cristãos já praticavam como parte integrante do seu culto, o que persistiu na história da igreja até o dia de hoje. Além de nos trazer a memória do sacrifício salvífico de Cristo, isto é, aquilo que é para nós, ele sempre nos trará à memória o que somos nele e para ele. Colossenses 1:22. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A terceira característica básica da ceia é que é uma celebração de comunhão. Juntos com os nossos irmãos, celebramos o que Cristo fez por nós. Versículo 20, meu sangue derramado em favor de vós. Se o batismo é individual, a ceia do Senhor é coletiva e comunitária. Somos igreja, corpo e família de Deus. A ceia, portanto, tem o seu aspecto vertical no que diz respeito à nossa comunhão com Cristo, mas também horizontal, uma vez que celebramos como o corpo de Cristo em comunhão com o seu povo. A quarta característica da ceia é que durante a ceia é a promessa na ceia. Durante a ceia, duas questões são levantadas e ambas têm resposta. Primeiro,
quem é o traidor entre eles? Ele estava à mesa com Jesus e chamava-se Judas. Mesmo sabendo que era Jesus, lavou os seus pés e o autorizou a traí-lo, dando-lhe um pedaço de pão molhado no vinho. Segundo, quem é o maior entre eles? Jesus ele responde que, de acordo com os padrões do mundo, grandeza significa dominar com poder e autoridade mais fraco. Mas segundo o padrão de Deus, grandeza consiste em o maior servir o menor, sendo ele mesmo o supremo modelo desse padrão de grandeza. Versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, no reino de Deus, o maior é aquele que serve mais. Então, antes de terminar a ceia, Jesus faz uma promessa e uma predição. A promessa foi essa: por causa da fidelidade dos discípulos, Jesus lhes promete: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29 ao 30. Os apóstolos receberão uma recompensa especial ou diferenciada dos outros crentes. Então a promessa foi essa. Agora a predição. Pedro, ele negará a Cristo por 3 vezes. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Versículo 34. Satanás pediu a Jesus para peneirar ou submeter os discípulos a uma grande provação, tal como fizera com Jó. Pedro, por estar tomado da soberba, era o alvo mais fácil para Satanás. Mas Jesus intercedeu por ele. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus é o nosso intercessor no céu, assim como o Espírito Santo é na terra. Pedro negou Jesus, mas depois se arrependeu, e por isso sua fé e seu ministério lhe foram restituídos. Ele aprendeu que Deus resiste ao soberbo e que Satanás está ao nosso derredor, querendo uma oportunidade para destruir. 1 Pedro 5, versículos 5 a 8. Jesus também adverte os discípulos acerca dos perigos e das rejeições que enfrentariam dali em diante. Os discípulos deveriam estar preparados para lidar com a hostilidade dos judeus, ao contrário de quando foram enviados pela Galiléia e recebidos com entusiasmo pelas cidades vizinhas. Por isso, devem fazer provisões para si. Quanto a comprar espada, evidentemente é uma expressão metafórica, para se referir aos conflitos que sofreram em um mundo hostil. Isso fica claro quando Pedro, querendo defender a Jesus dos soldados romanos, com uma espada, é repreendido para guardá-la. Tanto no versículo 38 como no 51, ao se referir ao uso literal de espada pelo discípulo, Jesus disse: basta. Seria incompatível com a mensagem de Jesus e com o testemunho dos apóstolos e dos mártires na história o uso de espadas, isto é, de violência nas missões. Jesus encerra sua atividade no cenáculo com uma declaração. Versículo 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E aí ele saiu para morrer, mas antes passa no Monte das Oliveiras para orar. Então essa é a primeira parte desse estudo, ao qual nós estamos falando sobre 2 lugares, um destino, e falamos de Jesus
no cenáculo. Importante ressaltar aqui nessa primeira parte, né, que celebrar a ceia do Senhor é um privilégio para os salvos. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, é um momento de expectativa, um momento de memorial, é um momento de aliança. O cristão ele celebra a ceia do Senhor pelo cumprimento do passado, pela alegria do presente e pela esperança do futuro. Então a ceia do Senhor, ela teve a sua importância no passado, tem a sua importância aqui no presente e no futuro também. Ela será algo marcante em nossas vidas. Então, que nós possamos ficar conectados, ligados. Se você não participa da ceia do Senhor, né, por estar se sentindo rejeitado, o Senhor te convida à mesa, te convida para cear. O Mestre chama, vem cear. Então que você venha entrar em comunhão e venha voltar a tocar no corpo e no sangue do Senhor, porque isso, além de estar na palavra do Senhor, isso gera vida em nós, de uma morte que gera vida em cada um de nós. Que Deus te abençoe. Próximo episódio nós vamos falar de Jesus no Getsemane. Se você sentir de compartilhar essa mensagem com alguém, a Espírito de Deus te tocar, compartilhe, para que essa pessoa também seja alcançada e receba, do Senhor e seja alimentada, seja transformada na sua vida. Que Deus te abençoe.